Nesta edição da nossa Resenha da Bola, sexta-feira, dia 12 de setembro de 2025, iremos analisar com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, a SAF do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras que passa a ser mais um clube brasileiro a ter SAF. Já Robinson Lessa, direto de Penedo Alagoas, e a Copa do Brasil, que tem já definidos os jogos da fase semifinal da competição. Enquanto isso, Fernando César vai abordar a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro de volta após a data FIFA. Tudo isso não sai daí, é já após a nossa vinheta. E a gente inicia mais uma edição da nossa Resenha da Bola, que tem o oferecimento, o patrocínio da Góes Esportes. A Góes Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta. Você vai no link na descrição abaixo neste vídeo e confere todo o material de camisas com a qualidade impecável e um valor incomparável. Mas eu vou direto agora ao Rio de Janeiro. Antônio Manuel Góes, você analisando agora o Fluminense com SAF. Um abraço. Olá, gente ligada nesta Resenha da Bola. Causou previsível alvoroço a notícia sobre a proposta da empresa LZ Sports, constituída de 40 investidores, simpatizantes do Fluminense, para desvincular do tradicional clube tricolor das Laranjeiras todas as atividades de futebol de campo e futsal, masculino e feminino, da base ao profissional, adotando as regras da Lei 14.193 de 2021, que instituiu as Sociedades Anônimas do Futebol, SAF, no Brasil. A LZ Sports, recém-criada no Rio de Janeiro, é um braço carioca da Lazuli Partners, empresa paulista que garimpa oportunidades para aplicadores no mercado de capitais, comprometida, como reza seu portfólio, na entrega de retornos financeiros excepcionais, a seus investidores. É isso aí. Como em matéria de economia não existe almoço grátis nas relações do sistema capitalista, cai por terra de saída a tese de que a proposta advém de um grupo de abonados torcedores decididos a assumir a dívida do Fluminense, mediante aporte inicial de 500 milhões de reais nos 2 primeiros anos da SAF, mais 6 bilhões e 400 milhões diluídos no curso de uma década. Uma previsão de que, fica claro para o bom entendedor, não terá injeção de mais dinheiro no bolso dos futuros acionistas majoritários, com 65% do capital da cogitada Sociedade Anônima do Futebol Tricolor, a não ser o represamento de seus eventuais dividendos anuais. Tento aqui esclarecer de forma ultrassintética e elementarmente didática aos caros seguidores do canal que, em particular, torcem pelo Fluminense, no espaço de tempo disponível na Resenha da Bola, não se tratar de uma ação de amor, sublime amor, de endinheirados tricolores,
mas uma operação negocial oportuna e bem-vinda, claro, do ponto de vista da notória incapacidade do clube em dar um basta na inadimplência, hoje na casa dos 870 milhões, acrescida diariamente dos escorchantes juros da especulação financeira. Alguém perguntará, para onde foram as anunciadas receitas totais de 684 milhões de reais apresentadas no balanço de 2024 do Fluminense, além dos 300 e tantos milhões recebidos no último mês de julho no Mundial de Clubes? O montante ou parte dele serviu para cobrir salários e direitos de imagens em atraso, fornecedores e certamente pendências trabalhistas de inadiável resgate, prova do deletério saco sem fundo em que se transformaram as gestões da maioria de nossos clubes no Brasil. A proposta da Hélice Esportes pode ser liminarmente, claro, uma oportuna alternativa para arrumar as contas do Fluminense, exorcizar a dívida vencida a ser repassada à futura SAF, mas sem o alardeado caráter de gesto magnânimo de supostos apaixonados pelo clube, por se tratar de cláusula prevista na lei do clube e empresa, que prevê o rescalonamento desse passivo em até 10 anos, com juros abaixo do mercado. Ao ouvir falar nos tais quase 7 bilhões de planejado investimento em 10 anos, na pretendida SAF do Fluminense, o torcedor desinformado quanto às entrelinhas da operação passa a sonhar com o imediato cenário de novo rico no futebol, à base de contratações de impacto e total competitividade nos torneios da temporada anual. Agora sim, desta vez vamos! Trocando em miúdos, não se trata de uma ação de tricolores ricaços para tirar do buraco o clube de sua paixão. É uma oportunidade de negócio, numa atividade econômica que, cuidada com estratégica visão empresarial, em prazo necessário à sua consolidação, tende a garantir recompensadores ganhos de capital. O futebol é uma das mais lucrativas atividades econômicas do planeta. É isso que pensam os empresários ditos apaixonados pelo histórico tricolor das Laranjeiras, alicerçados na experiência mercadológica da Lazuli Partners, a qual se vincularam, cujo principal objetivo é o de multiplicar o capital de seus investidores. Como falei há pouco, em matéria de negócio, por mais que se anuncie relevante benemerência no cardápio do evento, não existe almoço grátis, Antônio Júnior. Ah, mas não existe com toda certeza, Antônio Manuel Góes. Agora, a gente vem comentando aqui, eu mesmo tenho a opinião que os clubes que estão com dívidas absurdas, porque no Brasil virou algo normal, corriqueiro, um clube ter dívida pelo menos ali próximo ou na ordem de 1 bilhão de reais. E aí você tem o Corinthians, a gente perde a conta, porque a dívida do Corinthians a cada tempo aumenta, era 1 bilhão e pouco, passou para 2 bilhões, já está na casa dos 3 bilhões, enfim. E o clube não procura sanar. Eu digo sempre, enquanto os clubes não procurarem sanar as suas dívidas, recuando, indo lá atrás, procurando armar equipes apenas para cumprir, fazer um papel decente no Campeonato Brasileiro, talvez ali tentar alguma coisa melhor na Copa do Brasil, outras competições, mas não, a maioria não faz isso e a SAP geralmente só é pensado na SAP quando é para tirar o clube de uma situação bem complicada. Vamos ver agora a SAP no Fluminense, a gente espera que tudo corra bem. Fernando César, Fernando César daqui a pouquinho, vai falar do Brasileirão. Eu vou dar um pulo agora do Rio de Janeiro até Penedo, Alagoas, Nordeste do Brasil. Robinson Lessa, a Copa do Brasil já tem definido aí os confrontos da sua fase semifinal, a competição que paga o maior prêmio no Brasil, e você chega com mais informações. Um abraço. Olá, Antônio Júnior. Olá, amigos do Resenha da Bola. Estamos chegando aqui para comentarmos um pouco sobre a Copa do Brasil, edição 2025,
que definiu recentemente as equipes semifinalistas da competição. Competição essa que continuará tão somente no mês de dezembro, com os 2 jogos desta nova e penúltima fase sendo disputados nos dias 10 e 14 de dezembro, e os duelos finais sendo realizados nos dias 17 e 21 de dezembro. A Copa do Brasil se encerrará após o término do Campeonato Brasileiro, que é a nossa competição mais importante. Garantiram participação nessa nova etapa Fluminense, Vasco, Corinthians e Cruzeiro. No nosso modo de entender, os resultados praticamente dentro do previsto. A única exceção foi o Vasco eliminar o Botafogo dentro do estádio Newton Santos, dentro do Engenhão, na disputa de penalidades máximas. O momento, a qualidade técnica do elenco botafoguense, no nosso modo de entender, é superior. Mas o Corinthians passou pelo Atlético Paranaense vencendo os 2 confrontos. O primeiro disputado em Curitiba, venceu por 1-0, e o segundo derrotou o rubro-negro paranaense por 2-0, confronto jogado na Neoquímica Arena em São Paulo. Por sua vez, o Fluminense, que havia sido derrotado pelo Bahia na Fonte Nova, fez o dever de casa, superou o tricolor baiano, vencendo por 2-0. A equipe de Rogério Ceni se apequenou, não saiu em momento algum para o jogo, se limitou aos 90 minutos, única e exclusivamente a praticar o antijogo e se postar no seu sistema defensivo, foi merecidamente derrotada pela equipe comandada pelo Renato Gaúcho. Venceu por 2-0 e está nesta etapa do milionário torneio nacional. Por outro lado, Cruzeiro voltou a superar o rival Atlético Mineiro pelo mesmo placar, 2-0. Uma jornada inspiradíssima do atacante Caio Jorge, diga-se de passagem. Caio Jorge, que até momentos antes da partida era dúvida, ele se lesionou quando estava na seleção brasileira, mas entrou e decidiu o confronto clássico contra o Galo. Então, sobrou a Raposa, o time Leonardo Jardim, que vem fazendo uma belíssima campanha na Copa do Brasil. É, inclusive, o maior vencedor, conquistou 6 títulos, tá? E vai em busca de mais um. Vitória insofismável. Já no Clássico Carioca, que garantiu a vaga ao Vasco, empate por 1-1 no tempo regulamentar. Na disputa de pênaltis, o Léo Jardim defendeu a cobrança do Alex Telles, que tinha feito um gol no tempo normal, também de penalidade máxima, e o time Cruz Maltino carimbou seu passaporte para a próxima fase da competição. Então, confrontos, repito, Fluminense e Vasco, clássico carioca, o que significa dizer que teremos um carioca já garantido na final do torneio, e no outro duelo, Corinthians e Cruzeiro. Favoritos, no meu modo de entender, Fluminense e Cruzeiro, indiscutivelmente. Vamos aguardar para ver, porque ainda tem muita água para passar debaixo da ponte até o meados de mês de dezembro. Um forte abraço e até a próxima, pessoal! É o Robinson Lessa, direto de Penedo, Alagoas. Concordo contigo sobre o favoritismo que você dá, pelo menos um aparente favoritismo, né? Do Fluminense diante do Vasco no confronto de uma das semifinais e do Cruzeiro na outra semifinal encarando o Corinthians. Porém, o Vasco vem motivado, porque a gente sabe que o Vasco tem um time limitado, tem bons jogadores? Tem um técnico de ponta? Tem. Agora, é um time limitado e que está lá embaixo, né, no Campeonato Brasileiro. Só que uma vitória dessa diante do Botafogo, que está entre os 5 primeiros colocados no Brasileirão, é o atual campeão brasileiro e campeão da Libertadores, não é à toa, né? Não foi à toa, melhor dizendo. Então o Vasco vai com muita moral, apesar que teremos ainda um longo período até esses jogos finais da competição. E do outro lado, o Cruzeiro
com esse time muito bom. O Leonardo Jardim é, de fato, um técnico excelente. Agora, o Corinthians também tem feito bons jogos recentemente e vai motivado, né? Então, a gente, claro, sempre aponta os favoritos e tal. Agora, nessa fase semifinal, tudo pode acontecer, vai depender muito do dia, né? Das equipes, melhor falando. Agora eu vou dar um pulo do Nordeste do Brasil para a região Sul. Curitiba, Paraná, meu caro Fernando César, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana, e você chega com as informações. Um abraço. Olá, Júnior. Olá, meus amigos da resenha. Júnior, eu faço fileira daqueles que gostam da data FIFA, que envolve principalmente as seleções no planeta e, claro, principalmente agora que estamos aí vivendo as definições para as equipes que vão garantir presença na Copa do Mundo do ano que vem. Já entramos na contagem regressiva, estamos aí há praticamente pouco mais de 8 meses, então, para a bola rolar, para valer e para a gente conhecer um novo campeão do mundo. Então, sim, a data FIFA me agrada, porque é quando a gente dá um tempinho para os campeonatos nacionais, justamente para poder avaliar o potencial das seleções e aquelas mais tradicionais do planeta, e mesmo com o momento que não é o ideal, que o futebol brasileiro, em termos de seleção, atravessa, mas ainda continua sendo a nossa paixão nacional. Pulando para a rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro, eu destaquei sim alguns jogos que me chamam mais atenção. Por exemplo, no sábado, temos aí programados 4 jogos, dos quais 2 me chamam e me prendem mais atenção. O jogo do Palmeiras contra o Inter, um clássico do futebol brasileiro, e com o Palmeiras, que ao lado do Flamengo e do Cruzeiro vem sendo os 3 protagonistas no momento neste futebol brasileiro. O outro jogo do sábado, Fluminense-Corinthians, principalmente porque o Corinthians ainda busca uma reação e o Fluminense jogando em casa, eu aponto sim com certo favoritismo, embora o equilíbrio de forças junto às duas agremiações. Pulando para o domingo, 3 jogos me chamam a atenção. Galo e Santos, o Atlético Mineiro, que não vive um bom momento, perdeu, como a gente costuma brincar, pela Copa do Brasil na ida e na frida, né? A gente brinca com esses termos aqui no Paraná. Na ida e na volta, a equipe do Galo acabou realmente sucumbindo para o tradicional adversário, que é a equipe do Cruzeiro, e o Santos, que luta ainda desesperadamente para respirar um pouco longe desta ZR. Outro jogo, para mim, o mais interessante de domingo, Juventude e Flamengo, o Flamengo jogando fora de casa e seguindo na liderança do Campeonato Brasileiro, é aquele que continua chamando mais a nossa atenção. E, finalmente, no domingo, São Paulo e Botafogo. São Paulo, que vem aí numa recuperação desde a chegada do Crespo, e o Botafogo, que vem aí de uma frustração com a sua desclassificação para o Vasco pela Copa do Brasil nas quartas de final. E, para finalizar, o fechamento da rodada na segunda-feira entre Bahia e Cruzeiro, porque temos um Cruzeiro ainda sonhando pelo título
e o Bahia, forte candidato a garantir, sim, uma vaga na Libertadores, Júnior. Fernando, sem dúvida alguma teremos jogos. É aquele negócio, agora 23ª rodada, ainda faltam muitos jogos, mas a gente chega num momento do Campeonato Brasileiro que qualquer tropeço pode ser crucial lá na frente. Agora, as equipes que estão na ponta, principalmente Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, vêm num bom momento, estão aí motivadas e terão que confirmar esse favoritismo agora nesta rodada. Só que o Flamengo tem um jogo que é sempre complicado na casa do Juventude. E agora é claro que o Flamengo tem time e se quiser realmente em busca do título tem que tentar vencer esses jogos fora, assim como o Cruzeiro também quando joga fora, o Palmeiras, enfim. As equipes brasileiras em mais uma rodada do Brasileirão. Esta edição da nossa Resenha da Bola teve o patrocínio da Agóis Esportes. Agóis Esportes, a sua loja de camisas de clubes e seleções de todo o planeta com a qualidade nota 10 e, é claro, um valor incomparável. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, mas não dá para a gente não colocar aqui, dizer algo que é muito importante. A democracia, ela é fundamental em qualquer lugar. Quando você tem organizações criminosas, como foi o caso do Brasil, nesses últimos anos, tentando na marra, na força, com ações terroristas, acabar com a democracia, tem que haver de fato punição, condenação, como ocorreu com o chefe dessa organização e os demais envolvidos. Que isso sirva de exemplo para países que agora a gente vê crescer, crescer perigosamente à extrema-direita, como é o caso aqui de Portugal. Esta edição da nossa Resenha da Bola vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço! E até a próxima!